A gente tem um prazer muito grande de receber mais uma vez no programa Tribuna Livre o senador da República, senador representando aqui o estado de Alagoas, senador Rodrigo Cunha, tá? Também, hoje a gente já pode dizer, pré-candidato a governador do estado. Então eu quero, senador, fazer o senhor muito bem-vindo mais uma vez ao programa Tribuna Livre, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo e que o senhor possa cumprimentar aí os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Eu já quero começar agradecendo a oportunidade de falar para o estado inteiro de Alagoas já nesta manhã, tendo em vista mais de 60 municípios que têm acesso a este programa, além da internet que leva a todos os locais do mundo, né? Então, o programa Tribuna Livre é reconhecido pela sua credibilidade, está aqui com você, é motivo de muita alegria. Que bom. Senador, recentemente, o desembargador Ney Alcântara, ele atendeu uma solicitação do partido, do MDB, e ele determinou que o senhor retirasse das suas redes sociais um vídeo, né, que o senhor fazia um comentário sobre as eleições indiretas, as eleições para o governador e para vice-governador tampão. O senhor conseguiu uma liminar que garantiu a divulgação desse vídeo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre este assunto. Bem, Álvaro, esse é um assunto no qual todo alagoano deve se preocupar. A gente está falando aqui sobre o futuro de Alagoas, a disputa pela cadeira do governo de Alagoas, já tinha uma carta marcada, e o que me fez manifestar e fazer esse grande alarde para os alagoanos é justamente acompanhar de perto o que está acontecendo nos bastidores da política. Então, pouca gente sabe, eu até parabenizo o programa Tribuna Livre por estar levando essas informações para o nosso povo. Poucas pessoas sabem que o governador Renan Filho abandonou o estado e que aí assumiu, não tinha um vice, e que aí o presidente da Assembleia Legislativa não quis assumir, e que a gente teria, na segunda-feira, uma eleição do tampão. Então, esse é um assunto de extrema importância. E sabendo, especialmente, que dentro desse processo ele não foi tratado da forma como deveria, não é que não se tenha que ter uma eleição indireta. A questão é que se foi criada uma regra própria, uma regra completamente direcionada para fazer com que a carta marcada aparecesse, e com isso o presidente do MDB, que é o senador Renan Calheiros, ele que foi pessoalmente pegar na mão do Paulo Dantas de fazer a inscrição dele para ser o governador tampão do estado de Alagoas, ao a gente começar a denunciar o que estava acontecendo por trás dos panos, tentaram me calar, tentaram tirar o vídeo do ar, mas a justiça reconheceu e disse que não há nenhum problema em deixar esse vídeo nas minhas redes. Então, aí disponível para as pessoas, porque a gente está fazendo realmente um alarde, é inaceitável, Álvaro. E aqui a gente já vai entrar no outro aspecto. Eu queria analisar mais à frente com você, tanto a parte jurídica, mas também a parte política desse processo. Então, é inaceitável, e eles pensavam que ia levar essa de WO. Então, é inaceitável saber o que está acontecendo nos bastidores, em que houve uma grande negociação para entregar o governo do estado de Alagoas para a Assembleia Legislativa, para os deputados de Alagoas, durante o período eleitoral. Então, imagina o que já estava engatilhado, todo um aparelhamento para, não é diminuir a taxa de analfabetismo, não era fazer com que nossos indicadores sociais melhorem, era sim para fazer com que a máquina do governo gerasse mais votos para aqueles deputados que ali fizessem esse acordo, e para o governador tampão, que ia entrar única e exclusivamente buscando uma reeleição. Então, ao saber de todas as informações e ter, sim, os elementos jurídicos, a gente também começou a criar um grupo de estudos, e esse grupo de estudos fez com que essas ações demonstrassem para o judiciário que aqui em Alagoas, da forma como estava, a eleição não poderia acontecer. Certo. Existe uma ação do PSB, Partido Socialista Brasileiro, essa ação está na Justiça, e ela suspendeu essas eleições, né? A gente está passando agora, eu digo aqui sempre no programa, por uma novela, que a gente não sabe quando vai terminar, quando vai ser esse último capítulo. Então o PSB entrou na Justiça, conseguiu suspender a eleição para governador tampão e vice-governador tampão.
O seu partido, o União Brasil, e também o PSDB, que é seu ex-partido, ele também fazem parte agora desta ação. Então, quais são, assim, que o senhor destacaria as ilegalidades que existem, tanto no edital como nesse processo, né? Porque a gente viu que ele realmente parou, então a gente viu que tinha realmente alguma coisa que não estava correta, senão a justiça já tinha mandado ter eleição. E muito bem você citou, o senhor citou, não somos contra a eleição indireta, mas que ela seja feita dentro da Constituição e daquilo que é o normal. Então, o que é que o senhor destacaria que precisa ser consertado? Eu vou dar um exemplo aqui prático, porque quem está nos ouvindo vai entender como realmente o processo não poderia ir para frente. A última sexta-feira, foi o prazo final para a inscrição daquele que gostaria de ser o governador tampão de Alagoas. Então, vamos imaginar que eu quisesse ser candidato ao governador tampão. Então, sexta-feira, poderia ter ido lá e feito uma inscrição. Na segunda, às 10 horas, aconteceria a eleição. Só que antes, na hora, um pouco antes, a poucos minutos na sessão, os deputados iriam analisar se aqueles que estavam inscritos estariam aptos ou não para disputar o pleito. Então, poderia ser que ali os deputados se reunissem e dissessem, não, o Rodrigo está fora, e deixasse apenas aqueles que eles queriam. E o que é qual é o procedimento normal? Isso acontecendo, como em qualquer esfera, em qualquer poder, eu tenho o direito, ou quem foi se sentir prejudicado, de recorrer. E tenho 24 horas para isso. Então, imagine que eu iria recorrer na terça-feira da eleição que estava acontecendo na segunda. Então, isso por si só diz respeito a todo o devido processo legal. Então, isso aí já demonstra, é um caso concreto, que ali tinha uma estratégia para caso a condução não tivesse sido como conduziram, para já ter aquela carta marcada e ser a escolhida, tivesse um tapetão aí, um jogo obscuro para retirar alguém que ameaçasse, e aí elegeria o governador e teria feito. Então, essa é uma situação prática, muito real, que estava posta na forma como foi aprovada as regras para essa eleição. Além disso, o fato de não exigir uma filiação partidária. Então, a gente sabe que não temos aqui no Brasil as candidaturas avulsas. É necessário ter um partido para disputar. E, além disso, as regras, ali, um ficha suja, por exemplo, poderia se candidatar. Um prefeito de uma cidade hoje, que não se afastou do cargo, poderia ali se candidatar. Então, essas situações não poderiam prosperar de maneira alguma, além de outros fatos. A indivisibilidade da chapa. A Constituição diz que a eleição deve ser para o governador e vice, é uma chapa. Não é para o governador e depois de eleito o governador, vamos agora saber quem é o vice. Não é. Então, tem elementos técnicos que fez com que o judiciário, através da sua maior corte, que é o STF, suspendesse essa eleição até que seja resolvido esses arrumadinhos, digamos assim. Então, esse acordão não deu certo. Quem está sangrando é o Estado de Alagoas. A culpa não é do PSB, não é do União Brasil, não é do PP. A culpa é do ex-governador Renan Filho, que saiu, que olhou apenas para ele e esqueceu de olhar para os 3 milhões de alagoanos. Se preocupou apenas com ele e não se preocupou com os alagoanos. 3 milhões de alagoanos. Então, isso fez com que entregasse a Assembleia Legislativa aos deputados estaduais para que eles fizessem o que quisessem durante o período eleitoral. Então, por saber disso, aqui em Alagoas, há sim um grupo de pessoas que faz com que esse assunto seja alardado, chegou ao judiciário e aí tomou medidas necessárias. Olha, tem sim que ser realizada uma eleição. E eu concordo com isso, mas as regras devem ser respeitadas. Tem que cumprir as regras, né? E agora a gente vem com um problema. Na hora que for decidido que tem a eleição, o senhor acredita que tem que ter um novo edital com um novo prazo? No mínimo, a eleição por si só, ela deve ser realizada 96 horas após o chamamento do presidente da Assembleia Legislativa. Então, esse é um prazo para ser respeitado. E o edital também.
O edital também tem que ter um prazo para que seja colocado esse edital, para que se dê conhecimento, para que as pessoas possam também se inscrever e a gente até analisar para ver se as regras de fato estão de acordo ou não. Então, o que a gente não quer é que seja feito aquele tratoraço, que o presidente da Assembleia Legislativa diga: o judiciário disse para fazer eleição e agora eu vou fazer do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Não é assim. A Assembleia Legislativa tem regras a serem seguidas, a Constituição deve ser respeitada, as leis eleitorais também devem ficar sempre em evidência. Muito bem. Senador, um outro assunto aconteceu ontem. Muita gente achou e comentava que o governador interino não tinha tinta na caneta, né? Mas ele ontem demitiu, tá? E exonerou o secretário da Fazenda, que é a joia da coroa, né, do governo Renan Filho, né? Era a pessoa que... os maiores secretários da Fazenda do Brasil. Então, o governador interino mostrou que tem força, que enquanto for governador interino, a caneta é dele, e demitiu o secretário Santoro. O que é que o senhor comentaria sobre isso? Bem, primeiro, Álvaro, a nossa missão aqui também é tranquilizar o povo alagoano. Então, hoje nós temos na condução do Estado de Alagoas o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Clever Loureiro. Então, ele está dando a segurança necessária que a gente precisa nesse momento de extrema turbulência. E essa segurança ela se dá também pela harmonia, pelo equilíbrio das decisões, e uma decisão firme, como ele teve agora, para exonerar o secretário da Fazenda, é porque ele teve os motivos. Então, imagino o que foi que ele teve de acesso à informação para tomar uma atitude, dita por muitos como uma atitude corajosa, mas também necessária. Então, ali a gente está falando da pessoa que tinha a chave do cofre do Estado de Alagoas. E quem está hoje na cadeira de governador é alguém que está pensando sempre em manter a justiça social e as regras e o respeito ao povo alagoano. Então, para ele ter tirado essa pessoa, é porque motivos foram dados. E não foi apenas um comentário numa rede social, como alguns colocam, dizendo que apenas a postura, até uma postura desnecessária, agressiva, do ex-secretário, tivesse feito com que o governador Clever Loureiro o exonerasse. Então, tenho certeza que não foi apenas isso. Ele demonstrou em alguns atos, e aí a imprensa mesmo noticiou, insubordinação, ou seja, tem um chefe maior e não respeitando as suas decisões, realmente mostrou que o governo de Alagoas, a caneta está na mão de uma pessoa que quer o melhor para os alagoanos, quer dar essa segurança para o nosso povo e retirou o ex-secretário, que estava atuando de maneira partidária, olhando apenas para o seu chefe, para o seu ex-patrão e, através das suas cores partidárias, fazendo com que o governo atual participasse indiretamente, tendo visto que era um secretário subordinado, das discussões políticas, querendo acirrar esse ânimo. Então, o doutor Clever Loureiro, ele fez o que deveria ser feito e assim exonerou o secretário da Fazenda. Então, o que a gente espera é isso, é transparência nas atitudes, coragem para defender o nosso povo e não aceitar realmente essas partidarizações. Eu vou dar aqui um exemplo claro. Olha como é importante ter uma postura neutra, uma postura de quem senta naquela cadeira e olha para o povo. O município de Quebrangulo, há muito tempo, estava aguardando as entregas das máquinas que estavam guardadas nos armazéns, dos tratores, dos equipamentos agrícolas, que estavam ali esperando para serem entregues. Mas como a relação do município não era uma relação de dependência e não fazia parte do grupo do ex-governador, essas máquinas iriam morfar ou iriam ter uma outra destinação no armazém. E aí, meu doutor Clever, ele pergunta, de quem são essas máquinas? É do município de Quebrangulo. Por que estão aqui? Não, porque ele não apoia o ex-governador. Isso então, qual é a postura que uma pessoa decente tem? Diz que conversa é essa? Libera essas máquinas e manda ela seguir e manda ela para o destino que ele já deveria estar há muito tempo. Então é essa postura que a gente espera de um gestor, de alguém que tenha maturidade para sentar
no governo de Alagoas para olhar para o povo alagoano e não olhar apenas para o seu umbigo. Então, essa imagem que o governo anterior quer deixar de que, por causa das ações do PSB, do União Brasil, do PSDB, o Estado está abandonado, não está. O Estado tem um comando, ele sabe e coloca, né, o doutor Cleber, que é provisório, ele sabe que ele está ali para uma passagem, ele sabe disso, mas enquanto ele tiver com a caneta na mão, ele demonstrou agora nesse freio de arrumação que ele deu ontem que tem comando, né? Então o governo não está sem comando. Essa foi uma parte interessante, eu acho que a gente pode tirar essa lição daí. Álvaro, agora também nós estamos diante de uma guerra de narrativas, né? Porque o governador, o ex-governador, falar que está criando essa confusão no estado de Alagoas são os partidos que ingressaram na justiça, é um completo absurdo, porque quem criou essa confusão foi ele, que olhou apenas para si e deu as costas para 3 milhões de alagoanos, que está preocupado apenas com ele e esqueceu do povo, e entregou o governo no colo dos deputados estaduais para fazerem as suas eleições e a eleição do governador Tampão, já loteando, e a gente sabe como já estava sendo feito, o governo do estado de Alagoas para isso. Então, quem está aqui acompanhando e sabe de bastidor, já sabe tudo o que iria acontecer. Então, eu até falei isso ontem, que a gente pode ter até dado, e deu alguns passos para frente, avançamos em muitas áreas, mas com essa condução seria dar um salto triplo mortal para trás, porque ninguém iria entrar ali, muitos que ali já estavam planejando sentar nas secretarias, era com o objetivo de sugar do Estado e retirar isso em votos. Não era com o objetivo de melhorar as políticas públicas, de trazer mais segurança, de trazer uma saúde que funcione, de fazer com que a educação seja da melhor qualidade. Não é essa a intenção do grupo que estava já montado para sentar ali. Então, por isso que nós ganhamos mais força quando, além do aspecto político, jurídico, a gente envolve também o aspecto político em si, o aspecto social, em falar em linguagem clara o que estava acontecendo. Então, além de ser um jogo de cartas marcadas, era um jogo mal intencionado para prejudicar o povo alagoano, sem dúvida nenhuma, tendo em vista que o único objetivo seria buscar a reeleição do governador Tampão. Então, isso é inaceitável. A gente vive num estado muito pobre nos aspectos sociais, mas também é um estado rico, mas é rico para poucos. E se a gente não buscar essa igualdade, né, tentar buscar um respeito a quem mais precisa e trabalhar por eles, a gente vai realmente ficar sempre com essa marca de ser um dos piores estados nos indicadores sociais desse país. Certo, agora são 8h33. Nós conversando com o senador da República, Rodrigo Cunha, que representa aqui o estado de Alagoas lá no Senado. A gente continua com a nossa entrevista. Eu vou pedir para que a produção possa colocar, senador, pedir licença para a gente poder comentar, se eu pudesse comentar, essa última pesquisa, né, a pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral, que coloca o senhor em primeiro lugar na corrida eleitoral, como pré-candidato. Então, a pesquisa foi feita, né, só pela Pajuçara, TV Pajuçara, tá? O instituto que fez é o Instituto Paraná, e a gente tem esse resultado para governador. Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 28,60%. Rui Palmeira, do PSD, né, ex-prefeito da capital, foi deputado federal e estadual, com 22,90%. Paulo Dantas, deputado estadual, candidato dos Renãs, né, do governador Renan, do senador Renan e de uma boa parte da Assembleia, e olha que ele já vem acompanhando o governador já há alguns meses, né, saindo aí a tiracola município por município, mas não deu ainda um efeito. Ele está em terceiro lugar com 17%. Tem o deputado Antônio Albuquerque, do Republicanos, com 6,10%, e Regis Cavalcante, do Cidadania, com 2,50%. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer aí um comentário, senador, sobre este resultado da pesquisa, o que é que o senhor acha, seu partido e seu grupo? Bem, Álvaro, eu estava reportando, inclusive em outra época, em outro momento, outra oportunidade, a gente falou sobre isso, de uma maneira em que não iria falar sobre o momento eleitoral, sobre pesquisas, no momento em que não estivéssemos no período eleitoral. Agora nós já iniciamos sim o período eleitoral, já está numa fase de pré-campanha, já temos pré-candidatos, e aí sim é o momento agora de colocar o bloco na rua,
de conversar com as pessoas para elaborar um plano de governo, sem dúvida nenhuma, também trocar ideias, de rodar o nosso estado e de apresentar, assim, como pré-candidato. Agora é o momento, não era antes. Então, essa turma aí começou antes a fazer campanha, a criar suas mobilizações, a usar, inclusive, a estrutura do governo do estado para se autopromover. Então, isso já estava posto há bastante tempo. E analisar uma pesquisa como essa é motivo de muita alegria, porque agora sim vamos começar a falar sobre campanha. Agora sim a gente vai botar o bloco na rua. As pessoas, muitas delas não sabem ainda o que foi feito pelo senador Rodrigo Cunha durante esses 3 anos que estou lá no Senado. São 3 anos e 3 meses. Por exemplo, falar aqui que só na sua querida cidade de São Miguel dos Campos foram mais de 3 milhões de reais destinados, como, por exemplo, recursos, 2,5 milhões para a saúde, recursos para associações, como é o caso da Associação de Ecoterapia Maria de Sá, também, que faz um trabalho fantástico, a Santa Casa também, que já conta com o nosso apoio desde sempre, a linha de inclusão produtiva, com maquinários para costureiras mulheres aprenderem a costurar, e homens também, ter aí uma atividade produtiva, equipamentos agrícolas. Então, esse trabalho, aqui eu estou falando só no município de São Miguel dos Campos. Então, nosso trabalho está hoje nos 102 municípios. Todos os municípios têm recursos, têm trabalho do nosso mandato. Então, eu imagino agora, quando eu começar a contar o que foi feito. Então, acredito que as pessoas irão se surpreender, porque eu mergulhei nas minhas ações, no meu tempo todo dedicado para trabalhar. E agora, sim, é o momento de mostrar que trabalho foi esse. É o trabalho que trouxe o Hospital de Amor, que é o Hospital de Combate e Prevenção ao Câncer. É o hospital mais moderno que tem no Brasil em termos de ações de prevenção, tratamento e combate ao câncer. Quem tem dinheiro... Está funcionando, né, senador? Está funcionando 100%, o hospital está em pleno funcionamento. E esse hospital, Álvaro, é o seguinte: as pessoas que têm dinheiro aqui, por exemplo, em Maceió, em Arapiraca, em São Miguel, em qualquer lugar, quem tem recurso financeiro e tem alguém com uma doença na família, ou uma suspeita de um câncer de mama, quem tem dinheiro se manda para Barretos, que é o melhor hospital que tem no Brasil. E o que foi que a gente fez? Eu fui para Barretos e trouxe o hospital aqui para Alagoas para funcionar de graça para as pessoas que não tinham condições de fazer isso. Porque a gente sabe que, inclusive, o diagnóstico, ele é tudo. O diagnóstico, sendo bem feito e de maneira célere, ele ajuda e muito no tratamento do câncer. O câncer era uma sentença de morte, hoje já não é assim, o câncer tem tratamento. Então, esse hospital está funcionando plenamente. Além disso, junto com o hospital, tem uma carreta e cada semana ela está numa cidade diferente. Já foi para Taquarana, para Feira Grande, para Coité do Noia, São Sebastião. Está rodando, está hoje em Campo Grande, está rodando o nosso estado, levando também esses serviços. Uma mulher que fizer o exame e for detectado alguma suspeita, ela vai ser comunicada dessa suspeita e irá já para o hospital, que não é lá em São Paulo, é aqui em Arapiraca. Então, é essa a visão social. É falar para todos que estão ouvindo aqui que em todos os municípios de Alagoas tem ponto de internet, Wi-Fi gratuito, que nós levamos. Isso é o quê? Isso é cidadania. Por quê? Porque um jovem que tem acesso à internet, ele tem muito mais condições de crescer na vida do que um jovem que não tem acesso à internet. Então, são os espaços 4.0, que são núcleos de formação de jovens na área de tecnologia, como tem em São Miguel dos Campos, que por ano irá formar 200 pessoas em 10 cursos diferentes para serem empregadas, trabalharem, terem oportunidade na área de tecnologia. Então, foram 5 creches entregues. E olha que eu estou falando aqui de um trabalho de 3 anos, por lá 20 anos, como os outros já estavam. Então, tem muito a ser contado. Então, isso faz com que, olhando para esses números da pesquisa e tendo certeza, e a minha comunicação será feita nessa linha, e que as pessoas vão ter o exato conhecimento do que foi feito durante esse período, que nós vamos poder, sim, dar um passo firme, um passo grande, rumo, sim, a uma vitória. Fazemos parte hoje, né, de um caminhar extremamente diferenciado, as pessoas sabem disso, porque quando eu olho para esse número, qual a análise que eu faço? Com as informações que eu tenho, olha, se as pessoas já demonstram que têm uma intenção em voltar, não sabendo o que eu fiz, tenho certeza absoluta que elas sabem o que eu jamais sabia, que é o quê? É botar a mão onde não deve, que é jogar sujo,
quer ameaçar, quer deixar o poder subir a cabeça, é desviar recurso, é estar respondendo a processo. Então, esses quase 30%, acredito que muito é em cima disso. Diz, o Rodrigo é uma pessoa séria, o Rodrigo é uma pessoa que não vai meter os pés pelas mãos, é uma pessoa capacitada que quer acertar. Mas a partir do momento que a gente diz, olha, mas durante esse período foi feito muita coisa, e começar a contar essa história, a tendência é que, de fato, a gente passe a crescer ainda mais nas pesquisas. Muito bem, agora são 8h41. Senador, a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação no programa Tribuna Livre, os esclarecimentos aí que o senhor pôde trazer. As portas aqui estão sempre abertas, né? A gente vai também tentar ouvir, né, o outro grupo político, que eles têm para falar sobre esse assunto. Mas a gente agradece muito a sua participação. Sempre que a gente precisa, o senhor está sempre solícito a vir aqui esclarecer a todos. Então, muito obrigado. Eu agradeço demais o espaço e quero dizer que nessa caminhada, uma característica que eu também tenho é humildade, botar os pés no chão e saber que ninguém é forte sozinho, que ninguém é senhor de todo o poder, que ninguém sozinho resolve tudo. E para ser dado passos firmes, a gente busca parcerias. E eu tive a felicidade enorme de contar com uma grande parceira, uma pessoa que hoje anda ao meu lado, que está junto comigo no projeto de fazer uma Alagoas melhor. É uma mulher sensível, mas mais do que isso, é uma mulher batalhadora, vencedora, que tem independência e se destacou na política de Alagoas. E está prontíssima para assumir qualquer cargo aqui em Alagoas. A deputada Jó Pereira, e aqui eu falando para você, eu estou falando não só para a região do Agreste, estou falando para o estado inteiro de Alagoas, e no estado inteiro de Alagoas é uma mulher respeitada pela sua postura, pelo seu conhecimento técnico e por ter a capacidade de olhar para quem mais precisa. Então, além de ter a boa índole que tem, juntar a capacidade dentro da política, numa figura como a deputada Jó Pereira, e junto comigo ajudar a desenhar o futuro do estado de Alagoas, é motivo de muita alegria. Então, queria aqui deixar esse registro, que nós temos as boas intenções, as melhores intenções para o estado de Alagoas, os melhores sentimentos, que é o que falta hoje, se colocar no lugar do outro, olhar para quem mais precisa, o pequeno agricultor. Falei aqui do câncer, a Jó Pereira tem uma lei direcionada ao câncer, e que até hoje não foi respeitada, na área da educação, em que ela se destaca também, na área produtiva, o pequeno agricultor, mas também o grande empresário, e é dessa forma que a gente vai fortalecer, com certeza na próxima conversa, já apresentar propostas concretas para o estado de Alagoas. Então, agradeço demais a oportunidade e tenho certeza absoluta que o povo alagoano agora vai começar a se conectar em campanha, agora vai começar a se conectar no momento eleitoral e que iremos rodar bastante esse estado com um sorriso no rosto, coração aberto, mas cheio de vontade de cuidar do nosso povo. Muito bem. Obrigado, senador. Um abraço. Bom, senhor.